sei se a Kirla vai conseguir entrar. É, como é que se diz? Agradecer ao Instituto Autoimune, a parceria da Janssen, para que a gente possa estar regularmente discutindo casos clínicos. Antes a gente faz uma revisão teórica. Rodrigo, eu falei para a Ana Paula e a Ana Carla, residentes novos que começaram agora em março, a gente pode chamar para entrar mesmo no meio do caminho, hein? Combinado, doutora Ângela. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, hoje, eu vou apresentar um caso clínico em que a gente vai trabalhar o FAM o tempo todo, tá? Então, assim, eu não vou parar para perguntar coisas para vocês, porque aí depois a gente vai conversar em tudo o que aconteceu. Bom, tá vendo como cobre aqui as coisas, Jesus Cristo? Quando foi isso aí, a data? Agora, isso foi em 2022, só que está coberta ali. Deixa eu só ver um pouquinho assim, eu preciso ver a 22 de 5. maio. 22 22 de do 5. maio. Quando eu não começar, quando não conseguir ler aí, vocês me avisam, tá? 22 de 5 Para a gente de tá ok. 2022. Uma paciente do sexo feminino, bonita, magrinha, 28 anos, empresária, procedente de Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade aqui de Pernambuco, um município. Ela tem uma história meia sem muita característica que a gente pudesse definir melhor, de 8 meses com dor na mão, dor no joelho, dor em pé. Aí eu, de tanto perguntar, consegui caracterizar que era em crises, que durava poucos dias, que cedia sem tratamento, não lembrava quantas crises teve, sem incapacidade funcional. Eu perguntei positivamente assim, ficava vermelho? São coisas que a gente nunca deve fazer. Ah, ficava, mas assim, tá, eu perguntei. Mas o que mais incomodava ela eram os ombros. Eu vi uma marca no punho dela, daquelas que aparecem no NCSI, quando as pessoas são torturadas. Eu falei, fulana, o que é isso, doutor? Eu laço boi, é meu esporte, amo laçar boi. E ela tinha a marca do troço lá que eles usam para laçar o boi, tá? Vamos embora. E aí ela não tinha rigidez, no momento sem artrite, sem alopécia, sem fotossensibilidade ou lesão cutânea, negava olho e boca secas, estava dormindo mal, acordando cansada, porque estava com estresse pessoal de um abuso numa consulta ginecológica de sua cidade, e ela não era a única que tinha passado por isso. E estresse de trabalho pós-pandemia, né? Ela é empresária. Tinha a história de tireoidite de Hashimoto, com alterações texturais de tireoide, mas antiperoxidase elevada, sem alterações hormonais. Ovário policístico, vacina Covid de influenza e sem história de doença autoimune na família. Podem me interromper, viu, se quiserem perguntar alguma coisa da história. Eu dou uma paradinha e vocês podem perguntar. Exame físico totalmente normal, porque o povo sabe que eu examino. Trazia com ela hemograma, VSH, PCR, transaminase, ureia, creatinina, normais. Um FAM, 1/2560, pontilhado fino, com placa metafásica cromossômica negativa. Um látex e um anti-CCP negativos. Motivo da consulta. Estava muito ansiosa porque o médico da cidade disse que ela tinha lúpus. Alguma dúvida? Se quiserem perguntar, pode me interromper. Bom, e aí veio minhas coisas na cabeça, né? Paciente tem um FAM, títulos bastante altos, né? 1/2560, não era um padrão pontilhado fino denso, dos saudáveis. Por outro lado, ela tinha tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune órgão-específica. A gente sabe que pacientes com tiroidite de Hashimoto podem ter um FAM positivo. Por outro lado, a gente também sabe que pacientes lúpicos, 12% também têm tiroidite de Hashimoto. Forcei um reumatismo palindrômico.
E eu aprendi há mais de 30 anos atrás que quando a gente tiver reumatismo palindrômico em mulher, fique de olho, artrite reumatoide e lúpus. Se for no homem, fique de olho na gota. Extremamente estressada, porque foi ler sobre lúpus na internet e queria respostas. E aí começou o meu raciocínio, né? O que eu vou fazer? Aí eu parei, pensei, né? Um pontilhado fino, um para 2.560, placa metafásica negativa, é esse tipo de fã, cujos antígenos associados são principalmente o RO e o LA. As doenças associadas são síndrome de Sjögren, ela não preenchia nada, lúpus neonatal, lúpus cutâneo subagudo, dermatomiosite. E aí eu pensei assim, bom, vou repetir os exames em Recife, que ela fez em Caruaru. Primeira coisa que eu pensei, né? Aí ela me traz. Aquilo foi em maio, né? A consulta, maio, né? Aí ela me traz uma gama de base, uma hipergama de base larga, o FAM, que era pontilhado fino, agora é um FAM homogêneo, 1 para 640, com placa metafásica positiva, DNA, SM, RO e antifosfolípides negativos, complementos normais, uma urina com uma cruz de proteína, não tinha hematúria, não tinha cilindrúria, não tinha leucocitúria, não tinha absolutamente mais nada, um hemograma sem alterações, ureia creatinina. Eu falei, poxa, saí de uma enrascada, né? Saí de um lúpus pontilhado fino para um lúpus, aliás, para um fã homogêneo. Aí eu comecei a pensar, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Repeti ali as coisas, aí assim, fui revivar. Eu botei aqui para poder vocês ficarem vendo. Bom, padrão homogêneo, o que é que está associado? Estona. Estona ela não deve ter, porque ela não teve nenhuma droga indutora do lúpus. Não tem um quadro clínico de lúpus. DNA era negativo. Será que ela tem um nucleossomo? Porque ultimamente tem se falado muito no nucleossomo, que é isso que exatamente eu vou focar, né? E aí solicitei um antinucleossomo e solicitei a proteinúria das 24 horas, porque ela tinha uma proteína positiva no sumário de urina. E aí eu trouxe umas coisinhas para a gente conversar, né? Aí eu fui dar umas checadas nos autoanticorpos, levando em consideração critério de classificação e diagnóstico de doença autoimune, né? Então a gente vê claramente que no paciente com lúpus, o padrão mais comum é o homogêneo seguido do nuclear pontilhado, seguido do nuclear pontilhado, que são os dois que ela fez, né? Depois, o pontilhado grosso, né? E aqui eu botei do lado quais eram os anticorpos, os antígenos que estavam relacionados, né? Por outro lado, a gente sabe que o padrão pontilhado fino denso é raro nos pacientes com lúpus. Eu digo, poxa, né? Tá homogêneo, pontilhado fino, nucleossomo, vamos embora. Aí ela me traz 2 meses, ela me traz, acho que logo em seguida, uma proteinúria de 24 horas de 420 e um antinucleossomo de 84, com um valor menor que 20. Aí eu disse, bom, o que a gente usa na prática? Ela não tinha mais nada. Nessas alturas, a única coisa que ela tinha era essa proteinúria de 24 horas e um antinucleossomo. Ela não me preenchia o critério de 2019, ela não me preenchia o critério de 2012, ela não me preenchia o critério de 1997. Eu botei na calculadora para ver o risco de desenvolver lúpus, e ela tem um risco de 2,12. E era improvável por esse resultado. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Tem uma paciente de 28 anos, um palindrômico forçado, uma hipergama, um padrão homogêneo, um antinucleossomo e uma proteinúria de 420. E antes de dizer o que é que eu fiz,
Vamos passear mais um pouquinho em algumas coisas que eu trouxe para vocês, né? Aí eu peguei esse artigo de 2022, que é um artigo que explora o anticorpo antinucleossomo, né? Para diagnóstico e preditor de atividade lúpica e de nefrite lúpica. E aí, nesse artigo, ele começa lembrando que o anti-DNA inicialmente foram considerados um marcador sorológico crucial para o diagnóstico do lúpus, e que, no critério de 2012, ele passou a ser um critério formal. Entretanto, ele só ocorre em 50% dos pacientes, né? E aí eles começam a explorar também que não só o DNA de dupla hélice, mas os antinucleossomos e os imunocomplexos formados por nucleossomo, antinucleossomo, desempenham um papel essencial na fisiopatologia do lúpus. E aí eu trago para vocês a fotozinha, porque o que acontece no lúpus? A gente tem uma explosão, uma apoptose maciça, em que a célula é rompida e são lançadas as coisas de dentro da célula, né? Então, quando isso acontece, os nucleossomos aqui são os primeiros que são lançados, que são estruturas complexas nas quais a cromatina envolve octâmeros de Stona. É essa estrutura. E a gente tem a formação de anticorpos. E que esses são os principais antígenos indutores na produção do DNA de dupla hélice, ou seja, ele vem depois. Quem vem antes é o antinucleossomo, sem contar com todas essas outras estruturas que também são lançadas quando a célula entra em apoptose. E o que é que a gente tem na literatura? Que os níveis de antinucleossomo estão aumentados em pacientes com lúpus, que a positividade se correlaciona com a atividade global da doença, que a especificidade é de 100%, com uma sensibilidade de 47,5, um pouco maior do que o DNA de dupla hélice, e que a detecção do antinucleossomo parece ser mais específica e sensível do que o anti-DNA de dupla hélice para o diagnóstico do lúpus. Aí vamos continuar. Nesse estudo, eles pegaram 120 pacientes com lúpus, que tinham um SLEDAI até grande, viu? Maior ou igual que 10. 93 pacientes com outras doenças autoimunes, entre eles doença hepática autoimune, anemia hemolítica, vasculite AMP, esclerose, polimiosite, doença pulmonar intersticial, doença mista do tecido conjuntivo, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide e controle 50 saudáveis. E o que é que eles observaram? Que os pacientes com lúpus, eles tinham níveis muito maiores do que os pacientes com controle, mas também tinham níveis maiores com um grupo de outras doenças. E que essas alterações dos níveis séricos variavam em função do isotipo, se era uma IgG, se era uma IgM ou se era uma IgA, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas eles estavam muito presentes no lúpus e pouco presentes nas outras doenças autoimunes. Quando eles compararam atividade e inatividade do lúpus e a probabilidade e o desenvolvimento de nefrite lúpica, eles verificaram que eles também estiveram mais associados à atividade, que é essa cor escura, e à nefrite lúpica, que é essa cor escura, né? Então, dizendo coisas para a gente. Quando eles fizeram a curva pós-hoc, eles mostraram que, quando o isotipo era IgM, eles estavam mais associados, a curva era maior para a atividade lúpica. E quando era IgG, a curva era maior para a nefrite lúpica. Nesse mesmo trabalho, eles calcularam o valor preditivo
preditivo positivo. Gente, olha como que é alto o valor preditivo positivo. Tanto para o diagnóstico, do lúpus, como para determinar a nefrite lúpica. E aí eles concluem que isotipos de anticorpo antinucleossomo pode representar uma ferramenta diagnóstica para prever atividade de lúpus e definir subconjuntos de pacientes com nefrite lúpica. Aí eu digo, bom, vou estudar mais um pouquinho. Será que os autoanticorpos, que não são critérios classificatórios de diagnóstico, como é que ele se comporta no lúpus, né? A gente sabe que os que são critérios é FAM, anti-DNA de dupla hélice e anti-SM. Eu estou chamando de FAM, o autoanticorpo, mas o FAM não é o autoanticorpo, né? E aqui é aquela mesma figura que eu mostro para vocês numa imagem maior, que quando há a explosão da célula, a apoptose, tem antistonas, tem antirribossomo P, tem anti-RNP, tem anti-RO, tem anti-C1Q, tem várias coisas que são produzidas muito rapidamente. E nesse artigo, ele também chama atenção, novamente, que é outro autor, dos antinucleossomos na fase inicial e precedendo a formação de anti-DNA e de antistona, um papel importante no início da doença, que a positividade é maior do que a positividade do anti-DNA, que tem uma correlação maior com a atividade do que o anti-DNA, tem uma correlação maior com severidade. Porém, ele não foi considerado um forte biomarcador porque ele também tinha uma positividade razoável em outras doenças do autoimune. E aí vem a pergunta, será que o anticorpo antinucleossomo poderá ser um substituto do anti-DNA de dupla hélice? Para a gente ficar pensando, né? Aí eu trouxe esse outro quadro, que são todos os autoanticorpos não critério, e quando a gente olha aqui, o que chama mais atenção de tudo é o antinucleossomo, a prevalência, a associação com atividade e a associação com nefrite. Ele pega toda a cadeia que a gente precisa para os pacientes com lúpus, né? Mas aí tem aqueles questionamentos. Esses autoanticorpos, os autoanticorpos como um todo, eles podem apresentar diferentes papéis no lúpus, pode ser patogênico, preditivo, prognóstico, protetor. A gente até sabe, tem uma coisa que eu aprendi no passado, que pacientes com lúpus que têm anti-RNP em altos títulos têm menos probabilidade de fazer lesão renal. Ou será que esses autoanticorpos são só epifenômenos? E só o DNA que é importante, o SM. Eles podem, ou será que eles podem definir novas associações e novos subtipos de lúpus, né? Que a gente precisa também ver. E aí eu trouxe uma outra tabelinha para vocês, onde a gente sabe que existem os chamados autoanticorpos específicos e autoanticorpos associados, né? Então, só para a gente fazer uma revisão, lembrando que no lúpus, SM, DNA nativo, nucleossomo, pCNA e ribossomal, eles são tidos como autoanticorpos específicos para o lúpus. E aí eu volto para a minha paciente. Eu disse, que vou fazer? Né? Aí eu pensei, eu disse, vou fazer cloroquina e vou observar. Comecei com 400 miligramas, ela não era hipertensa, não tinha edema, não tinha hematúria, não tinha cilindrúria, não tinha leucocitúria. E pedi para ela observar se a urina espumasse, orientei sobre outros sintomas e programei com ela voltar no máximo com 2 meses. E aí ela me volta, 2 meses, sem queixas. Aí falou para mim, a doutora, eu não sei, eu acho que tem dia que espuma, mas eu acho que tem dia que não espuma. Aí ficou uma coisa meio solta. Exame físico totalmente normal, o DNA dela continuava negativo, o complemento estava normal, a urina, a proteinúria, que era 420, estava em 320, e o sumário de urina estava normal. Todos os exames feitos em Recife. Aí a gente continuou mais um pouquinho. Agora, em janeiro, ela voltou, deve estar voltando em março.
continuava com a hidroxicloroquina, sem queixas, sem urina espumosa, sem exame físico totalmente normal. O FAM continuava homogêneo, o nucleossomo tinha caído um pouquinho, o DNA continuava negativo, o complemento estava normal, a IgG estava normal, a proteinúria de 24 horas estava menor que 100, a urina 1 estava sem alterações, normal. E aí é que vem meus questionamentos todos. Como eu devo continuar a monitorar? E aí eu trouxe uma coisa importante, né? Que a gente entender o que é que são critérios classificatórios e critérios diagnósticos. Então, para o lúpus, o que é que a gente tem? Critérios classificatórios. O que é que são critérios classificatórios? São critérios que conseguem definir um grupo mais homogêneo para ser utilizado em pesquisa e ensaio clínico. Geralmente, o paciente já tem diagnóstico estabelecido. Ninguém vai fazer diagnóstico com critérios classificatórios. Poucos e geralmente são homogêneos em relação ao número de itens clínicos, são poucos, tornando a amostra mais homogênea. Ela é utilizada para modelos estatísticos e você não precisa fazer diagnóstico diferencial. Já o critério diagnóstico, ela precisa estabelecer o diagnóstico na prática clínica, ela precisa fazer diagnósticos diferenciais, ela precisa englobar um número imenso de variáveis, a amostra ele é muito mais heterogênea, você tem que fazer suspeita de doença com probabilidades pré-testes, e você precisa de descrição médica de todas as possibilidades, incluindo os quadros atípicos, né? Esse slide é do doutor Henrique. E aí eu fico perguntando, vocês teriam feito diferente? Eu posso considerar esse paciente como um lúpus? Como eu devo monitorar essa proteinúria para frente? Será que esse paciente, se eu tivesse biopsiado, eu teria encontrado alguma coisa a nível de microscopia eletrônica que bastaria um FAM positivo, eu já fecharia os critérios classificatórios, o critério do SLIC, ou já passou esse momento? E aí eu deixo para vocês me ajudarem e pensarem e conversarem comigo. Já é para falar, doutora Ângela? Pode, quero ouvir vocês. Oi, Kila. Tudo bom, gente? Desculpa o atraso. Boa noite. Eu acho que, assim, primeiramente, talvez eu nem iniciasse hidroxicloroquina, ficasse só na observação clínica mesmo, de a cada 2 meses ou 3. Eu entendo que ela estava muito ansiosa, né? Então, assim, a paciente muito ansiosa, às vezes você não vai fazer nada de remédio, então talvez tenha sido o motivo que a senhora iniciou, não sei. Agora, com relação à biópsia renal, eu não biopsiaria, não, até porque assim, existem os riscos, né? Não é um procedimento inócuo, mesmo em mãos experientes, a possibilidade de complicação. E, assim, não iria imunossuprimir pesado, não era um risco, não era um órgão nobre em atividade, assim, apesar de ser uma nefrite leve, não ia pôr em risco, né? Perder o rim ou ameaçar a vida. Então, a biópsia não faria nesse momento. E qual foi a outra pergunta, doutora Ângela? Não lembro agora. Assim, eu estou muito preocupada. Eu estou pensando em monitorar ela quando ela vier em março, a cada 6 meses. Ela é uma pessoa Certo. bem esclarecida, qualquer sintoma diferente que apareça, mas assim, a gente tem discutido muito com o pessoal do grupo de lúpus, e, por exemplo, Ordilei é uma pessoa extremamente favorável ao antinucleossomo, você está entendendo? Inclusive, peguei discussão com ele, não foi? Tu lembra, Ana? Que a gente na comissão pegou discussão em relação à antinucleossomo, não sei se você lembra, porque assim, hoje parece que o nucleossomo tem um papel muito importante no diagnóstico, né? Eu fiquei muito ansiosa porque é uma pessoa jovem, né? Toda vez eu ficava, eu estudava, eu ponderava as coisas, ela fala comigo no WhatsApp. Então, assim, eu acho que eu fiz tudo bonitinho, entendeu, Rodrigo? Eu acho que Entendi.
eu acho que eu não fiz nada que eu não pudesse, porque até a cloroquina serve para um mundo de coisa no lúpus, né? Para você Exatamente. negativar os exames, melhorar o status da nefrite, serve para tudo, né? A cloroquina hoje em dia. E aí, assim, eu preciso monitorar ela a cada 6 meses, mas, assim, foi a primeira vez que um paciente chegou com fã que me deixou um pouco mais preocupada, porque a maioria vem por quê? Queda de cabelo, aí faz um fã doido, aí aparece. Só que ela tinha uma hipergama, tinha o nucleossomo e ela fez 420 de proteinúria. O que é 420 e o que é 500? Quase nada, né? Mas é Diferença alteração, né? nada, É quase nada a diferença, né? É quase É nada, né? verdade, quase Passei Mas de eu idêntico. acho que eu 500, teria feito também, viu, Ângela? A hein? hidroxicloroquina, eu acho que eu teria feito. Porque a proteinúria, apesar de não ser uma coisa que chama tanta atenção, não está normal. E ela Não está tem normal. critérios Exatamente. sorológicos de doença, né? Ela tem critérios Exatamente. sorológicos, ela tem hipergama, policlonal, ela tem o anti-DNA, né? Nucleossomos, a O proteinúria, ela antinucleossomo. tem a tiroidite de Hashimoto, que é uma Já doença tem uma autoimune, doença autoimune, né? exatamente. O anti-DNA Normalmente, negativo, né? O e a anti-DNA negativo, autoimunidade precede, DNA né? DNA O antígeno é negativo. negativo, né? É, Mas, de E os qualquer forma, complementos. do antinucleossomo, não sei, eu acho que mal não faz também em fazer, né? exato. Biópsia eu não faria de jeito nenhum, porque Só se ela, de comprometeria. repente, no para frente, porque eu acho que é uma Exato, paciente que eu não posso perder de vista, com Isso. tá Exatamente. certeza. Tem que entendendo? ficar Né? grudadinho, É uma paciente que eu não posso perder de vista, porque eu tenho que estar, ó, de olho nela. Eu não posso ficar feito louca, estressada. Nem queda de E cabelo de ela olho, tinha. pois é, e de olho no complemento, porque o complemento ele vai caindo, né? Antes de ter um flare, Mas o vamos dizer dela, assim. normal, normal, normal. É. Eu Entendeu? concordo, eu teria feito também hidroxicloroquina por conta dessa proteinúria, não é aquela proteinúria, mas também não tá normal, né? Aham. Ângela, é a Oi, Décio. Rodrigo. A Oi, Décio. Adécio. Oi, querido. Olha, eu não tenho. Vai me surpreender muito se for outra doença, entendeu, Ângela? Uma menina de Não, 20 outra e poucos doença não anos, é, Adécio. O não problema é o é, seguinte. sem dúvida nenhuma antimalárico, indiscutivelmente, e para mim está muito claro aí. Critério de classificação vai para lá, mas essa menina tem lúpus, até outra prova, uma prova contundente. Adécio, mas Outra, né? veja só. Para eu dizer que ela tem lúpus, só com o fã e Não, aquela não, não, prefeitura que respondeu, fica eu estou entendendo. difícil, né? Não, eu estou entendendo, mas antinucleossomo, padrão homogêneo, proteinúria, não era para ela ter proteinúria. Vamos dizer que ela tivesse outra doença, tecido conjuntivo, sei lá. Não, proteinúria em menina de Então, 20 outra ela não com tem, padrão né? homogêneo, isso é lúpus, até Que prova é o contrário. mostrar que não é, né? Tá bom, Ô, tchau. doutora Ângela, ela melhorou do quadro articular, que ela tinha artralgia Ela não intermitente. fez mais nenhum quadro Ela não articular. Na fez nesse verdade, aquele período palindrome eu meio do que segmento. forcei. Porque o que ela tem é dor no ombro, porque ela laça boi, ela tem 58 quilos. Ela pega aquele negócio e laça boi. Ela tem uma marca aqui no punho de A senhora laça falou, eu escutei. boi. Eu caí, voltei, mas eu quero dizer que eu tenho uma paciente parecida com a da senhora. Eu fiquei até anotando para não esquecer que eu a vi no consultório recentemente. Uma moça também, uma mulher jovem, que começou um quadro articular em torno dos 25 anos, chegou até aí a São Paulo na época para investigação, porque fazia os exames de rotina aqui em João Pessoa e não fechava critério laboratorial para nada. Só que pela história dela era um quadro artrítico, tinha quadro inflamatório, não era uma artralgia, mas era um quadro de uma oligoartrite intermitente e que aí investigou, ela disse que foi a São Paulo, investigou, chegou a fazer até biópsia de membrana sinovial do joelho, porque era mais um quadro a princípio em membro inferior e ficou como uma artrite reativa. E ela foi seguindo, artrite reativa interrogada, um reumatismo palindrômico, um quadro oligoarticular intermitente interrogado também, e ela foi seguindo. Ora fazia uma agudização, fazia uma infiltração, ficava bem, passava um período assintomática. O que é que aconteceu, doutora Ângela? 10 anos depois, essa menina começou a ter um quadro articular diferente.
Eu lembrei muito quando a senhora falou, reumatismo palindrômico, vá seguindo esse doente, vá fazendo uma avaliação longitudinal que vai mudar, isso pode mudar. Tá, E e aí muda, né? ela mudou o quadro articular dela, ela começou a fazer um quadro poliarticular, de pequenas e grandes articulações, um quadro inflamatório, com todos os critérios de quadro flogístico, e aí veio para a investigação diagnóstica novamente, rever tudo, vai rever tudo. Ela não usava nada de terapêutica na época, só fazia, como eu falei, uma infiltração aqui e ali. Resumindo a história, doutora Ângela, o que é que ela tinha? Um fã homogêneo, em Ah, altos títulos, um fator reumatoide, né, o látex, o anti-CCP negativos, mais um fã em altos títulos homogêneo, acho que 1/1280, uma DNA dupla hélice, os outros tradicionais negativos, mas tinha um consumo de complemento, ela tinha C4 baixo e C3 baixo, e também tinha o antinucleossoma em altos títulos, tipo que a senhora apresentou, 4 vezes o limite superior da ela é normalidade. 4 vezes o limite, dela é 4 Exato, vezes. igualzinha, que era 80, né? 84 da senhora era bem parecido à titulação. Então, essa menina, para mim, e agora ela tinha um quadro diferente da paciente da senhora, porque ela fez na minha cara artrite. Ela fez artrite mesmo, uma poliartrite. E aí a gente E começou. ela Eu tem consumo comecei. de complemento que você falou, né? Tem, Então ela ela tem um tem quadro mais clínico coisa. mais Ela tem mais exuberante. coisa, né? Ela tem mais coisa, Tem. Ana. Entendeu? Tem. Ela lembra, assim, essa história do início lá do quadro, mas, É. assim, já com características inflamatórias que fazem a gente, assim, tipo, ter mais poder, né, para afirmar um diagnóstico, porque foi flagrada a artrite, né, ela tem um padrão inflamatório. Mas aí eu fui na hidroxicloroquina, na corticoterapia, tudo mais. Ela está hoje em dia com terapia combinada, ela está com metrexate, ela está com a hidroxicloroquina, louca para engravidar, quer engravidar, ela tem um filho, quer ir para o segundo, mas eu sossego um pouco, vamos controlar isso. Vamos controlar isso, né? Ana, a Décio é para responder para você. Veja, não é que eu estou preocupada que ela. A minha preocupação é: será que eu fui muito, muito calma, muito tranquila? Porque por muito menos o povo faz corticoide, faz azatioprina, faz um mundo de coisa para o paciente. E eu fui devagarzinho, avaliando passo a passo. É essa a minha preocupação, você está entendendo? A minha preocupação era só essa, porque a paciente tem uma hipergama, tinha uma proteinúria de 420, um antinucleossomo. Se você não tiver um bom senso, uma tranquilidade, porque assim, não tem outro diagnóstico para ela. Ou ela ameaçou fazer um lúpus e não vai fazer mais, ou ela vai evoluir como uma lúpica. Só tem duas possibilidades. Eu não quero é que ela evolua como uma lúpica. Só que a única droga que eu tenho é a cloroquina para fazer isso. Eu não vou usar a asa achando que usando a asa ela não vai evoluir. Tranquilo. Não é? Diz, Ana Agora Paula. que a azatioprina é mais intensa na imunossupressão, eu acho que a mas hidroxicloroquina a caiu bem. cloroquina a gente trabalha melhor tudo isso, a recidiva do Exato, flare, você está entendendo exato. aquelas coisas todas com menos toxicidade. Você não é, Kirla? Com menos Perfeito, concordo. toxicidade. E a Né? diminuição da produção de autoanticorpos, né? Que no caso dela era o que... Que ela também produz por alterar o pH da célula. Ana Paula, você ia falar? Isso. Gente, eu tirei porque tá péssimo, tá falhando toda hora. Eu ouvi alguns comentários e outros não, mas eu queria te parabenizar por você nos trazer essa questão do antinucleossoma. Eu acho que você foi super perspicaz, né? Porque ela fez o anti-DNA, fez os autoanticorpos mais comuns, complemento, estava tudo normal, mas você não se... É aquele feeling de, assim, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Tinha hipergama, etc., e realmente o antinucleossoma nesse título alto, acho que é isso aí que todo mundo já falou. É aquela paciente que está ali, o gato subiu no telhado por um lúpus, né? A gente nunca sabe se vai ficar só nisso, se vai evoluir. Eu não sei que momento eu teria começado a hidroxicloroquina, se eu teria começado com você, se eu teria esperado um pouco mais. A gente sempre fica nessa dúvida quando você não fecha, né? Assim, você não quer esperar evoluir, mas enfim. Mas eu achei que sua conduta foi totalmente correta. Eu acompanharia, assim, tranquilamente, sem biópsia renal, se ela não tiver mais nada.
eu não ficaria na ansiedade de fazer biópsia, não. Porque é aquela Mas se história... essa proteinúria subir, aí eu faço, né? Assim, a não ser que a nefrite fique escancarada, vamos dizer assim. Ô, E é Ana, eu comecei a cloroquina quando ela me trouxe o nucleossomo e a proteinúria. Naquele momento eu comecei a cloroquina. E parece que é aquela história, esses casos assim meio incompletos, tanto puxando para o lúpus ou quando é AR, enfim, parece que a hidroxicloroquina, nesses casos, às vezes não tão exuberantes, ela faz mesmo a imunomodulação, né? Então, realmente, é uma coisa assim que às vezes a gente não está pondo muita fé, mas enfim, caiu a proteinúria. E uma coisa que eu ia te perguntar, só que eu não vi ali, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, tudo negativo? Negativo, os anticorpos, os antifosfolípidos dela. Sabe qual foi o artigo que eu me esqueci? Agora que você falou, eu podia ter trazido também um artigo de lúpus incompleto, né? Para fechar mais um pouquinho, né? Eu esqueci, Não, porque mas ficou tem um excelente. artigo maravilhoso sobre lúpus incompleto. Oh, meu Deus, Eu acho que é esse Ângela, caso aí, né? Mas ficou ótimo, Ângela, eu adorei. E assim, como reumato é difícil, né? A conclusão não tem conduta errada aí nesse caso, e nem certa, assim, é aquela coisa do feeling da experiência de cada um, né? Então é isso, é acompanhar e você está de Eu parabéns. sei que ela está super tranquila, Ana, sabe? Eu mostrei a calculadora para ela, mostrei tudo direitinho, ela está se automonitorando, está super feliz, está bem, você está entendendo? Porque ela leu aquele negócio todo, corticoide, imunossupressão, ela chegou desesperada. Você está entendendo? Sim, Mas é, Ô, aí... doutora a gente Ângela, se deixa eu lembra de fazer uma sempre. pergunta. Ah, se eu Oi, puder, desculpa. Não, Deixa eu pode fazer uma ir. pergunta. A senhora viu, em termos de valor, eu sei que foi falado que eu caí e voltei sobre o valor preditivo positivo, mas tinha alguma coisa nos artigos mostrando, por exemplo, que o antinucleossomo pode anteceder quadro clínico mais relacionado à ah, doença em tempo? A senhora leu alguma coisa? Eu não, não sei, porque eu caí e voltei. não li especificamente, mas naquele trabalho que ele fala, naquele trabalho do que ele bota o valor preditivo, é, aquele trabalho. Deixa eu ver aqui uma coisa. O que você Peraí, só um mostrou aí minutinho. falava isso, Ah, valor preditivo deixa positivo eu ver bem só uma. alto. Não, eu só quero tirar uma dúvida aqui. Tá. Esse do valor preditivo foi nos pacientes que já tinham diagnóstico de lúpus e doença autoimune. Hum, O que uhum. eles mostram é como se assim, gente, fica atento. Você tem a sensação que me passou foi essa. Você tem um padrão homogêneo, que você sabe que é o padrão mais importante do paciente com lúpus. É o padrão homogêneo, porque é Sim, DNA, dupla hélice, é stone, é DNA, estou stone, é nucleossomo. nucleossomo. Não fica pensando só que é o DNA que vai dar positivo. Vai atrás do que começa primeiro. É essa a sensação que eu tenho. Você está entendendo? E se você puder Perfeitamente. fazer o isotipo do nucleossoma, porque a gente, quando faz esses autoanticorpos, são pools, né? Ele bota tudo misturado, a gente não tem o isotipo, porque o comportamento do isotipo foi diferente. Eu acho que mais lá na frente a gente vai conseguir personalizar, mas eu não tenho nenhum. Tipo assim, tem um paciente que não tem um lúpus incompleto, por exemplo. Será que o nucleossomo seria um bom marcador para eu seguir esse paciente lá na frente? Por enquanto, ele não é considerado um forte biomarcador, porque ele também aparece nas outras doenças autoimunes. Que na hora que você Exato. tem a apoptose, o nucleossomo é jogado, entendeu? só E uma nem vou falar da pergunta. questão da vacina, né? Porque a gente tem, né, os autoanticorpos induzidos por vacina. Eu não diria nessa paciente, não pensaria nisso, né? Ela fez vacina Covid aí, porque ela tinha foi muito alto título, assim, um alto título, assim, muito robusto, né? Não é aquele fã 1 para 80, Ele 1 para tem. 160, não é? Que aí, É. porque assim, a gente vê na literatura, dei até uma aula no congresso, nos congressos brasileiros sobre isso, né, autoimunidade pós-vacina Covid, e na revisão da literatura, a gente via antes nucleossomo mesmo, pós-vacina Covid. E isso, agora sim, claro, que em baixos títulos, não chega a ser mais do que 3 vezes o limite superior da normalidade, em baixos títulos, e aquele paciente que tem uma clínica totalmente
né, ausente, assim, não tem nada para chamar atenção para fechar critério classificatório. Mas nesse caso não, né? É muito robusto, é um fã em altos títulos, repetido, um padrão homogêneo, né? Com um antinucleossoma em altos títulos também. Então eu concordo com a senhora, o caso foi muito, muito intrigante, muito Foi. enriquecedor para a Eu gente. perguntava, E eu fulano, faria agora não, eu também falei o que a assim. senhora fez. Eu perguntei para várias pessoas, ninguém me disse nada diferente. Eu digo, pô, então eu E acho que eu sabe, o tio, né? tempo dirá, né? O É, tempo dirá, como o tempo tempo dirá, dirá. né? Tempo Tem dirá. time que está Mas eu vou ganhando. ficar de olho nela, vou ficar de olho. Ó, tua urina espumar, tu corre aqui. Teu cabelo cair, tu corre. Mancha no corpo, tu corre. Ela é bem orientada, ela vai vir. Fala aqui, E ela Irla, não tu tem ia... história familiar, né? Nenhuma. Não, Desculpa, nada, Kila, você, nenhuma, nenhuma, nada. nenhuma, nenhuma. Tá bom, vai, Aí eu queria Kirla. perguntar, Hashimoto junto com lúpus, qual era a prevalência do Hashimoto no lúpus, qual era a prevalência de FAM, porque uma das coisas, um trabalho que eu queria fazer e não consegui fazer na faculdade era a prevalência do FAM em pacientes com tiroidite de Hashimoto, porque a gente, às vezes, passa batido, o paciente tem uma artrose, tem E pode tiroidite de positivar. Hashimoto, aí o médico pede um FAM, vem aquele positivozinho meia boca, é da tiroidite de Hashimoto, você está entendendo? É. Sim, Diz a minha que pergunta é: vocês costumam pedir antes de ser um quê? a gente não pede não, mas é outro que é extremamente Pois é, ele é importante. bem Ele específico é para doença renal, né? específico, relacionado com previsão, com De atividade, preditor de né? nefrite lúpica, preditor. Exato. E eu não pedi para ela porque os complementos estavam Estavam normais. Você normais. está entendendo? Eu não, É, porque os complementos estavam normais. tá. Mas o antes é um quê? Mas O ser um quê, ele é da porção do começo, né? É um dos do componentes do comecinho, início do QRS. complemento, É né? bem o É o comecinho. QRS. Ser um quê? Ser É, um... tá. é o Da antes ser via, um da via clássica do a via complemento, né? Exato. clássica mesmo, porque a É, gente tem a via clássica, a gente tem a clássica alternativa, tem aquela da lecitina, que usa imunocomplexo, mas usa manose, aquelas outras coisas, né? isso. Uhum. É isso aí. E aí, Agora, você. interessante, doutora Oi, Ângela, Rodrigo. interessante assim dizer que, por exemplo, eu mesmo no meu dia a dia, eu achei bacana esse artigo da senhora, porque eu não uso o antinucleossoma. Agora, Também agora não. até, Não, eu acho que muita gente não usa. Agora você abriu nossos olhos. Aí todo Agora mundo eu vou usar. Muita gente exatamente. não usa, Rodrigo. Eu tenho certeza absoluta. é, Mas isso aí a paciente pagou, É, né? Ei? A paciente Não, o pagou? convênio paga, o convênio Convênio Tudo paga. bem. Ó, convênio aqui, cobre, Né? eu não sabia não. se fã paga. Pede, homogêneo, Kirla. Não está lá se nos fã critérios classificatórios, não pede. Só pede SM e DNA, eu entendeu? peço o nucleossomo quando tem uma alta suspeição clínica e vem com fã homogêneo com a DNA dupla hélice não reagente. Eu faço, opa, de onde Entendi. vem esse Opa, de homogêneo? onde veio Pode ser o isso, né? nucleossomo. Eu somos, Aí eu vou, entendeu? eu já peço bastante, assim, por conta Vocês querem que eu dessa bote esses questão. 2 artigos no grupo? Eu posso botar. Acho Ótimo. excelente. É bem legal esses dois. É o antinucleossomo no critério classificatório e diagnóstico e os autoanticorpos não critérios. São 2 artigos bem interessantes. Eu vou botar no grupo para vocês. Perfeito, perfeito. É bem gostosinho de ler, né? O artigo é bem gostosinho de ler. E doutora Ângela, vírus B, vírus C, tudo nada. Tudo negativo, ela não tem nada. É porque eu não aumentei Eu muita sei, coisa, mas não, não, para discussão mesmo, ela né? é Para assim, trazer para discussão. extremamente rígida, sabe? O que ela está é meio perturbada com a história do abuso sexual do ginecologista, que eu disse para ela, olha, vocês precisam se juntar na cidade, porque aconteceu com várias pessoas, só que é um médico extremamente famoso. Eita, tá gravando, né? Meu Jesus, que todo É, mundo conversa. Troca a conversa, melhor. viu? E aí, ô Maria, era bom tu cortar esse pedacinho, tu parar essa gravação. Mas Eu não vou deu bom, tentar. não foi? Mas não falou nome não, doutora. É, Mas acho que de boa. complicada, ela está super estressada. Mas também. É. É, Mas assim, a pessoa laçar boi é danada, né? 58 É, quilos laçando boi, eu não sei como é que o boi não leva ela. Danado. é doutora, valente, é valente. Dona Junta além, não tem não, né? Para aguentar, laçar Não, ela boi. estava com dor no ombro atualmente, e que também nem se queixou mais, tu tá entendendo? Fala, Ana Paula.
Não, só ia falar que é aquela história, né? Além de acompanhar, de orientar a retornar esses sintomas, usar um bom protetor solar, essa E tudo isso eu expliquei passadora para de, ela, papapá, passadora de bois papapá, aí, evitar sai o negócio de sol, boi, né? manejo do Papapá. estresse, né? Diante É. dessas situações todas estressantes aí, aquela história que é aquele empurrão, às vezes, que dá, né? Mas eu estou monitorando ela. Daqui a pouco eu mando uma mensagem para ela para semana para saber. E aí, já fez os exames, está na época de voltar, né? Sim. Mas excelente, foi muitos insights, assim, que trouxe É que eu digo assim, vou levar uma coisa diferente, porque eu sei que esse pessoal mais jovem assim, não tem a mão para isso, né? Não tem a mão para isso, Tem né? uma pergunta, uma consideração no chat. Tem? Tem, acabou de colocar. Sheng. Vamos ver. Cadê, Shen? Boa noite. Interessante o caso, a modificação do estilo de vida, dieta, nível de adequação de vitamina D, ômega, ajudaria no controle. Veja, deixa eu te responder como é que eu vejo isso. Eu não sou ortomolecular, não enfeito muito, tá? Eu aprendi que se você deixa seu paciente com uma vitamina D em torno de 40, 50 no máximo, tá de bom tamanho, você faz uma imunomodulação boa a nível de imunidade inata e adaptativa, estilo de vida e uma dieta saudável, isso é extremamente importante para todo mundo, independente de ter lúpus ou não, né? Uma alimentação saudável, mas assim, eu não sou aquela paciente, aquela médica que fica, tem que tomar ômega, tem que fazer não sei o quê, eu não sou, não faço, não Também não. tenho expertise nisso, não gosto de estudar isso, nem vou ter mais tempo de estudar isso na minha vida. Já tem muita coisa para eu fazer, Shein. Mas vitamina D em doses plenas. Para manter o nível de 40, em torno de 40. Atividade física, protetor solar e uma dieta adequada, isso a gente faz para todos os pacientes para ter uma qualidade de vida mais saudável. Ô, Ângela, acho que a gente tem que discutir mais intestino, né? O E intestino é bom, doenças né? autoimunes, não só na espondiloartrite, enfim, é uma coisa que tem que, Artrite reumatoide, na espondiloartrite, tudo, né? Onde entra a dieta, aquela questão os eu acho uma coisa probióticos, que tem né? muito trabalho já sobre isso e talvez tenha alguma coisa, né? Interessante sobre isso. Mas eu não tenho mão para Falando- isso, não. Eu não vivo para Não, escrever só está dizendo que probiótico, vale a não. pena a gente discutir, né? É, Mais mas isso, né? Mas que é interessante é a dessa a gente ver isso, é porque sabe que eu acho tão complexo isso. Eu começo a ler, eu vou para as aulas, eu já acho um negócio tão complexo na minha Porque cabeça. tudo passa pelo intestino, né? E tal. Tudo A passa questão pelo intestino, tudo passa pela imunidade inata, né? Exato. Tudo passa pela imunidade inata, né? Aquelas células que a Rafaela adora, gama delta, MAIT, gama delta, aquelas células que as células linfóides T, a Rafaela adora tudo isso, mas tudo passa por isso, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu estava tão feliz eu estava querendo tanto discutir isso. Foi Foi ótimo. excelente, enriquecedor Excelente. demais e extremamente prático, né, doutora Ângela? Todo mundo aqui vai se deparar em algum momento com casos desafiadores e eu acho que, É. como a senhora falou, não é? Tem que ver aquela evidência, ver a literatura e ter aquele feeling, né, da experiência E, clínica Ana, e o e a gente, como acompanhamento, né? reumatologista, a gente precisa entender o fã. Como Sim, reumatologista. A gente Sim. não pode. Fulano tem um fã positivo. Sim, daí? Que fã é Daí. esse? Né? Para onde vai? Sim, Para onde vem? sim, Qual é o sim. título? Que tipo de fã é? A gente, como reumatologista, tem obrigação de Não, quando saber alguém na É, visita chega e diz fã positivo, olha, você nunca diga para um reumatologista que o fã é positivo. Você tem que dizer tá a titulação e tem que dizer o ação e padrão. padrão. Se não for positivo, não vai me dizer nada. E se você Exatamente. sabe ver se você estuda o fã, você sabe até se aquele exame está certo ou errado. Basta ver o padrão com a placa. Você não pode ter um homogêneo com a placa metafásica negativa. Se vê um fã desse para você, desconsidere, faça em outro lugar, né? Então a gente tem que saber ver um fã direitinho, né?
Revisitar isso é a base, né, da nossa reumatologia no que diz A nossa respeito à reumatologia. doença, né, imunomediada, é a nossa base. Revisitá-la é muito Exatamente. importante. Pois Muito é, gente. obrigada, doutora. Foi Eu que muito bom. Muito agradeço. obrigada. Obrigada a vocês, hein? Cada 6 meses eu vou ver minha paciente e darei notícias. E muita reza, A gente vai né? mandar mensagem. Ó, mais um aqui que eu lembrei da senhora, doutora Ângela. É, Vai E só muita reza para ela não ter, pra ela não ter, muita reza para ela não ter lupus, pelo amor de Deus, eu não quero. lupinho, o famoso lupinho. É, Ô, gente, boa noite para vocês e muito Boa obrigada pela noite. atenção aí, viu? Obrigada a Beijos. Muito todos. E obrigada. lembrando que a próxima aula vai ser dia 3 de abril. Ok, Maria. boa Deixa eu noite, Doutor doutora. Rodrigo, boa noite. Obrigado. Beijo. boa Nada. Obrigado. noite. Boa noite.